Vamos lá. 24 horas, nesse momento que eu tô gravando, desde que Calegari pegou a bola para bater o pênalti contra o Botafogo. E algumas coisas a gente consegue já esclarecer, outras ainda não. Mas a gente vai tentar. O que eu puder esclarecer, eu vou esclarecer aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Se você me conhece, eu também sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. Aqui embaixo tem um link para você fazer o download do aplicativo OneFootball, onde você consegue ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no Fluminense. E eu vou deixar aqui na tela, peraí, botei a imagem errada, vou deixar aqui na tela um QR Code para você fazer o download escaneando a tela do seu celular. Ela tem muita informação, tem muita parada legal relacionada ao Fluminense também, no sentido de coisas legais, assim, de informação, de ranking, de estatísticas, de a análise ao vivo ali, né? O resultado ao vivo. Isso é bem importante de você ter, ainda mais hoje em dia com esses jogos fragmentados. Você até esquece que tem jogo, né? Mas vamos lá, cara. Qual que são as informações aqui? Primeiro, eu vou trazer aqui uma sequência de informações e eu preciso deixar claro. Algumas são, por isso que você tem no título, tem informações exclusivas aqui sobre o desenrolar do pênalti perdido por Calegari e toda aquela ação. E tem, obviamente, algumas coisas que foram publicadas pelo Vitor Lessa, tá? Então ele trouxe uma outra informação que vai estar aqui no meu também, que eu também apurei, mas ele, obviamente, trouxe primeiro, né? Tanto que eu tô citando ele aqui. Então fica o crédito ao Lessa já nesse ponto de algumas coisas, mas algumas eu fui apurar e ele não publicou. Fui eu que tô publicando. Só antes, eu queria esclarecer um ponto, que eu também fui apurar, essa informação também exclusiva nossa aqui. Muita torcedor me perguntou por que Diniz não estava na coletiva ontem, Diniz fugiu e etc. E, bem, não tenho informação se o Diniz fugiu ou não, porque eu não tenho o GPS do Diniz, mas um fato é, não tem nada no regulamento obrigando o treinador, proibindo o treinador de dar entrevista após uma partida em que ele é expulso. Mas o Fluminense informou isso pra gente. Eu fui tentar entender. Eu olhei o regulamento da competição, eu olhei o regulamento geral e tal. Não tinha nada lá. O Fluminense informou isso pra gente. Olha, o Diniz foi expulso e ele não vai poder participar da coletiva porque é assim que a Ferj manda. Entrei em contato com uma fonte minha na Ferj e ele me sinalizou. Falou, cara, isso é uma normativa de agora pra 2023. Porque eu, inclusive, fui buscar o exemplo do Anderson Moreira, que no ano passado, no clássico contra a gente, né, inclusive do Botafogo, ele foi expulso e ele deu a coletiva pelo Botafogo. E aí essa fonte minha falou, não, isso é uma novidade agora para esse ano e ele não tá no regulamento. E aí eu fui procurar, foi uma normativa que a Ferdi soltou, que tá lá no site da Ferdi, tá até complicado de se achar que tá numa outra parte, tá? Enfim, num dos protocolos relacionados à imprensa e diz que na coletiva estarão presentes, né? Estarão presentes ali. Aí tem aquele lado, né? Vamos lá, ponto número 7. Coletivas. Ponto 7.3. Em caso de expulsão, seja do técnico, de membro de comissão técnica ou de jogadores, o clube terá de indicar um representante para entrevista coletiva que não tenha levado cartão vermelho. Então, isso, ok, não foi o Diniz que fugiu nem nada disso. Mas é bom lembrar também a Ferj, principalmente para cumprir essa obrigação, e ao Fluminense também que se cumpra, o ponto 7.2, que está no regulamento, inclusive. Serão entrevistados o técnico e mais um atleta, conforme previsto no regulamento específico do Carioca. Um atleta não foi entrevistado, né? No Maracanã, isso não acontece de um atleta vir dar coletiva. Ah, mas a zona mista é uma coletiva. Beleza, nenhum atleta falou ontem. Na Comebol, na Libertadores, isso gera uma multa. No Campeonato Carioca, não. Então, assim, sempre bom lembrar, o Fluminense ontem descumpriu essa regra. Mas vamos falar, então, por que o Fluminense descumpriu essa regra? Por que a gente está reclamando disso tudo? Enfim, vamos lá. Sequência do lance, tá? E eu vou falando isso e colocando algumas imagens aqui na tela para poder ilustrar alguns pontos que eu vá falando, tá? Vamos lá. Bem, só para vocês entenderem. Calegari pegou a bola, isso eu tô trazendo como informação, tá? Calegari pegou a bola para cobrar sem avisar a ninguém. Ninguém sabia que Calegari estava e iria fazer a cobrança. Não foi algo pensado, não foi algo combinado, não foi nada disso. Nem jogadores e nem treinador.
Calegari treina pênalti? Treina, porque como o Eduardo Barros falou na coletiva, todos os jogadores treinam pênalti. Enfim, isso não é um ponto ali determinante nessa história para já ter sido combinado, não. O batedor oficial para os jogadores e para o treinador era Ganso. Primeiro ponto. Tanto que todos ainda achavam que no momento que o Samuel Xavier foi proteger a área do pênalti, encheu o saco, o Samuel Xavier adora reclamar, que o Calegari estava andando ali com a bola, segurando a bola pro Ganso, para proteger o cobrador e etc. Mas isso não era isso. Diniz, quando percebeu que era o Calegari que ia cobrar, estava muito estranha a história, tentou falar com o Ganso e até chegou a chamar o John Arias. Isso tá na transmissão oficial, mostrando o John Arias indo até o Fernando Diniz, vocês estão vendo aí na tela, indo até o Fernando Diniz para poder, falar com o Diniz. A gente tem aqui o jogo inteiro, né? A transmissão oficial tem esse ponto do John Arias indo até ele. E depois, nessa imagem aqui, ó, que foi me enviada pelo JG, né? Que tem o canal do JG, inclusive já participou até acho que da Flu TV lá em Laranjeiras também, do Boteco. O JG me enviou esse vídeo. E aí eu tô botando aqui um print que mostra, ó, no momento em que o Calegari já tava ajeitando a bola, o Ganso é esse que tá aqui marcado, tá olhando pra lá, e o John Arias tá voltando depois de ter falado com o Diniz. Então o John Arias veio até falar com o Diniz. Isso eu já tinha como informação e consegui como imagem. E essa ida do John Arias pra falar com o Diniz era para avisar o Ganso que era pra ele bater. Que ele não tava entendendo porque ele tava gritando, mandando o Ganso bater o pênalti, que não era pro Calegari bater, e quem tava batendo ainda era o Calegari. E ele chama o Arias pra poder levar esse recado. O Ganso, aí vem o pós, né? Chegou ao Ganso. O Ganso sabia que, além da ordem do Diniz já ser normal, ele já ser o cobrador principal, ponto, chegou a ordem do Diniz que era pra ele bater este pênalti. Que, diante das circunstâncias, era pra ele bater. E ainda assim o Ganso permitiu a cobrança do Calegari. E aqui a gente entra num ponto que é fruto de consequências, né? Eu cheguei, acho que a falar isso com alguns amigos, cheguei a publicar no Twitter, mas não organizado dessa maneira. Se sai o gol, Calegari bate e faz o gol. Na minha transmissão, na hora, eu chego a falo, cara, Calegari pode até perder o pênalti, mas ele tá tendo personalidade. Beleza, é um elogio. Se sai o gol, Calegari teve personalidade, Ganso fez certo em descumprir uma coisa do treinador pra dar uma moral pro garoto e a gente poderia ganhar um Caio Henrique 2023. Nossa, genial, saiu e começa o ano em baixa, mas e tal. E Nino, que é o capitão do time, teria respeitado uma decisão do batedor. Não, estamos fechados aqui, beleza. Só que o gol não saiu. E essa não é nem uma análise resultadista. Não, é uma análise de consequências. O gol não saiu. Então, Calegari teve personalidade? Teve. E quis ser maior do que ele é. Não é esse tipo de personalidade. Seu centro das atenções, insira aqui a crítica que quiser a ele nesse sentido. Ganso focou em dar moral pra Calegari, fez muito bem de dar moral? No final das contas, não. Ele deu uma responsabilidade pra um cara fraco e descumpriu uma regra superior. Eu vou dar um exemplo só sobre Ganso, depois eu vou só situar Nino, né? No caso, Nino, como não saiu o gol, Nino foi um capitão frágil que não fez valer a decisão do treinador. E aí vem um outro ponto. Capitão é o cara que ele representa o elenco e representa o treinador. Ele representa o treinador para com o elenco e ele representa o elenco para com o treinador. Essa é a função do capitão. É ser uma voz do treinador no meio do elenco e é ser uma voz do elenco pro treinador. Ele se o Nino não leva a decisão do treinador pro campo, uma ordem do treinador pro campo, e essa ordem, o descumprimento dessa ordem leva à perda do pênalti, por consequência, à perda do jogo, e essa foi a análise de todo mundo, da arquibancada até o Eduardo Barros na coletiva, de que a perda do pênalti virou chave do jogo, esse capitão não tem que ser cobrado. Ele tem que ser responsabilizado pelo treinador, inclusive com a perda da faixa. Porque qual a confiança que o Diniz vai ter agora no Nino? Enfim. Qual que é o ponto, então, sobre isso? A partir do momento que não sai o gol e você tem esses 3 pontos, a gente pode lembrar, estou falando aqui do Nino, mas a ordem vai pro Ganso. A cobrança maior é em cima do Ganso. Porque o Ganso era o batedor oficial.
e é uma liderança do elenco mesmo sem a abraçadeira, mas é o batedor oficial. E ele abre mão pro Calegari bater mesmo com a ordem do treinador dizendo que era pra ele bater. E aí a gente vai lembrar de 2 momentos do Ganso, só que são diferentes. Em 2010, final do Campeonato Paulista, se eu não estou enganado, Santos e Santo André, Ganso recusa uma saída de campo do Diniz. Do Diniz não, perdão, do Dorival. E todo mundo vai lembrar, Ganso seria substituído, aponta pro treinador e fala não, fala que vai ficar e etc. Enfim, o Santos acaba campeão. E isso foi tratado como personalidade por parte do Ganso. Show. Tratado como algo bom porque o Santos foi campeão. Depois o Dorival, inclusive, deu uma entrevista, acho que no início da pandemia ali, mais ou menos, em 2020, dizendo que o jogador que mais dava trabalho pra ele naquele elenco de 2010 não era Neymar, não era Robinho, era Ganso. Ele chega a falar o seguinte, ele é tranquilo, mas é um personagem, educado em todos os sentidos. Não tive problemas, mas aconteceu de dar uma chamada orientada. O outro caso de Ganso também que a gente vê disso é em 2019. Bem a memória nossa e vivo. Quando ele estourou pra cima de Oswaldo de Oliveira após ser substituído. E, no final das contas, reclamou, chamou de burro e etc. No final das contas, as consequências foram positivas. Em 2019, a gente escapa do rebaixamento e o Ganso acertou. Deu certo. Calegari fez o gol de pênalti. Só que dessa vez, Calegari não fez o gol de pênalti. Dessa vez, em 2019, Oswaldo era o melhor treinador do Fluminense. E aí, se fosse Marcão, seria rebaixado. Enfim, a história, nesse ponto, ela é moldada pela consequência de cada ato. Ganso quis... imagine você aí que é chefe, ou você que é empregado, e o seu chefe te dá uma moral gigantesca. Fala, cara, você é que vai ser... mas eu não sei se eu tô preparado ainda. Não, confio muito em você. E quem tá em cima dele tá falando assim, você tá maluco de fazer essa escolha. Mas ele tá, não, confio em você pra poder fazer isso. Vou bancar. E Ganso bancou a cobrança de Calegari. E a partir do momento que ele bancou a cobrança de Calegari e Calegari errou, a cobrança tem que ir em cima de Calegari e de Ganso também. E aí vem o vestiário. Outra coisa que eu apurei também, o Lessa também apurou isso, e esse eu acho importante citar o que o Lessa cita, por quê? Vamos lá. O Davi Barros, do GE, ele chega a falar que... o Calegari, na saída do campo, eu até vi isso num trechinho da transmissão depois, ele bate a mão no peito e levanta a outra mão pedindo desculpas. Ele assumiu ali, pediu desculpas pra torcida. O Manuel chegou a fazer um texto pra ele, falaram isso, eu não vi, não tem nada no Instagram do Manuel. E aí um outro ponto no vestiário, o Vitor Lessa publicou que o clima foi muito quente, a cobrança do técnico Diniz foi acima do tom, o treinador estava muito aborrecido com Ganso, Arias, Nino e Calegari. Diniz não queria que Calegari... Calegari tomou a iniciativa de bater o pênalti, Diniz não queria, chegou a gritar à beira do gramado, mas não surtiu efeito. E ninguém tomou atitude para pegar a bola e assumir a responsabilidade. O que eu trago além do que o Léo está falando aqui? É que não foi só que o Diniz subiu muito o tom. O Diniz subiu o tom como nunca visto antes. Ninguém nunca tinha visto o Diniz da forma como ele estava neste jogo, depois desse jogo no Fluminense. E que o treinador ficou irritado porque, além da decisão de campo inicial com o Calegari, muito irritado com o Calegari, por ele ter pegado a bola para fazer essa cobrança, é o que eu falei, é a personalidade que, na verdade, virou uma falta de comando, e ficou muito irritado com o Ganso. Justamente porque a ordem dele, que já era estabelecida do Ganso bater, não foi respeitada, e mesmo com ele falando da beira do gramado, e o Ganso ouvindo, o Ganso ouviu, seja pelo Arias, mas o Ganso sabia da ordem do Diniz na beira, no vestiário não, da beira do campo, a ordem do Diniz da beira do campo foi ouvida pelo Ganso, e ainda assim não foi respeitada. Então o Diniz estava muito irado com esses dois. Calegari, como eu falei, pediu desculpa na saída do campo. Não sei ainda como foi o clima hoje no treinamento que teve no CT, mas estes jogadores, né, o treinamento está sendo dividido às vezes, né? Não necessariamente quem jogou ontem treina hoje, etc. Mas não sei ainda como é o clima exatamente,
Mas a gente vai lembrando, né? De como já foram outros ambientes, tanto com o Ganso, outros ambientes, tanto com o Diniz, em outros clubes também. Ganso foi um dos partidários da vinda do Diniz pro Fluminense. Foi um dos que mais pediu. Lembra aquela matéria, acho que foi do Lessa também, ou do GE, eu não lembro, de que os jogadores estavam fazendo pedido pelo Diniz, antes do Diniz vir no ano passado? Ganso era um dos principais lideranças pedindo isso. Resta saber agora se dentro dessa... O Diniz como chefe, como direção, já tomou essa decisão. Já tomou essa decisão. De que, olha, o erro foi do Calegari de ter pegado a bola e do Ganso de não ter ouvido e respeitado a decisão do treinador. Aí agora a gente resta saber se vai entrar em rota de colisão ou a gente vai ver o Ganso voltando atrás e o Calegari voltando atrás. O Calegari, por que eu citei o Calegari pedindo desculpa quando saiu do campo? Porque ele pareceu já voltar atrás. Tipo assim, putz, fiz merda, não tenho o que fazer, peço desculpas. Mas não sei internamente como foi isso e como foi essa situação Ganso-Diniz. Beleza? Entendido? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui embaixo o vlog do JG. Não sei se já saiu e tal, porque me mandou essa imagem aí que foi bem importante aqui pra apuração também. Tamo junto, até a próxima, valeu.